Professora Silvia Tagalenha, sou a orientadora do Davi. Então vamos dar início aí à sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso do Davi Lourenço de Oliveira Kailer, intitulado Scheduling de robôs gêmeos móveis em atividades de picking e delivery. Agradeço todos os presentes aqui, familiares e amigos. Também agradeço a banca, o professor Natan, o professor Ricardo. Muito obrigada aí por aceitarem o convite de estar participando dessa etapa importante aí, que é a avaliação e finalização de contribuições para o trabalho do nosso quase engenheiro Davi. Né? Então, para quem não participou de uma defesa de TCC, aqui a nossa defesa ela é organizada em 3 etapas. A primeira etapa, então, consiste na apresentação. Ele tem, então, até de 15 a 20 minutos para fazer a apresentação. Depois, numa segunda etapa, os membros da banca fazem as arguições e os comentários pertinentes ao trabalho escrito apresentado e com relação à apresentação. E depois, no terceiro momento, numa sessão reservada, a gente faz a atribuição da nota. Então, nesse momento, eu peço para os convidados nos darem licença por algum momento. E aí, finalizando a nota, o conceito final dele, a gente pede para retornar para apresentar, então, e a leitura da ata, tá bom? Então, Davi, a partir de agora, tu tens aí até 20 minutos, tens a palavra para fazer a tua apresentação, tá joia? Muito obrigada. Perfeitamente. Meu nome é Davi, eu gostaria de ser todo mundo que está presente, a banca, Deus que me ajudou a seguir até aqui, e todos meus amigos que eu fiz na faculdade e até mesmo antes dela. E toda a minha família também. Esse que é de robôs gêmeos móveis em atividade de picking e delivery é o tema onde esse é um problema de robôs gêmeos em versão generalizada. Eu tenho 2 robôs dentro de um trilho unidimensional. Nisso eu quero entender como esses robôs conseguem fazer todas as atividades que foram atribuídas a ele. O problema que eu vou estar entrando nesse trabalho vai ser o Twin Robot Pallet Assignment and Schedule Problem, o TR-PASTE, que foi primeiramente demonstrado por Thomas, onde eu tenho um robô branco e um robô preto, ambos nos lados opostos de um trilho, começando dentro de 2 depósitos, com o objetivo de pegar os meus aqui falados jobs, que são essas tarefas de entregar, de pega, esses objetos e entregar eles de acordo com as ordens, os pedidos que foram dados. E esses pedidos também podem ser colocados, cada um desses, em um pallet designado. Como objetivo desse trabalho, eu tenho principalmente minimizar o tempo de make-span no caso, que seria a junção de todas as tarefas necessárias para cumprir o nosso objetivo do TR-PASTE. Como específico, eu tenho que conseguir entender o modelo de programação linear inteira mista, que é um modelo matemático feito para conseguir resolver o TR-PASTE. Ao mesmo tempo, eu quero também fazer e demonstrar uma heurística construtiva para conseguir resolver o TR-PASTE a partir e trazer uma solução inicial. Essa solução inicial, a gente também tem como objetivo melhorar ela, utilizando as metalísticas de vizinhança, VMS e VND. E por último, a gente quer realizar testes de validação e entender o quanto que essas soluções que eu estou trazendo são interessantes para o problema, de certa forma. A nossa metodologia de pesquisa foi baseada em natureza de pesquisa, pesquisa aplicada, onde eu quero aplicar minha pesquisa dentro do ambiente industrial. O objetivo da pesquisa é exploratório, por eu estar fazendo múltiplos modelos, para conseguir entender, ao mesmo tempo que explicativo, porque eu quero entender como os parâmetros conseguem trazer influência na minha solução. Também tem um procedimento técnico de estudo experimental, onde eu quero entender, em testes e validações, quais das medidas de desempenho conseguem trazer interesse para o nosso problema. Essas medidas de desempenho a gente vê na análise quantitativa das minhas soluções e dos meus problemas, sendo principalmente tempo computacional, função objetivo. As etapas de metodologia que a gente vai estar trazendo nesse trabalho. A nossa metodologia de revisão bibliográfica foi utilizada a partir da metodologia PRISM, uma metodologia que tem como objetivo desenvolver pesquisa de artigos em um dos escopos a partir de palavras-chave que vão aumentando conforme a gente vai aumentando a pesquisa. Ou seja, primeiro foi o Robot Schedule,
depois assignment e por aí aumentando, até você filtrar o máximo possível a quantidade de agentes científicos que você está pesquisando e mais similares ao teu problema. Nisso, a gente, a partir de adicionar a cada uma dessas etapas, a gente chegou ao total de 12 trabalhos adicionados no nosso trabalho. Quando a gente divide o QRPESP em múltiplas dimensões, a gente consegue dividir ele em um trabalho de assignment simples, onde nossos robôs estão designados a cada um desses jobs, que foi mencionado, a picking delivery, especificamente o man-to-man problem, especificamente o soft problem, onde eu tenho múltiplas localizações, múltiplas locations, e essas locations podem ser tanto de picking quanto de delivery. E por último, o schedule de máquinas paralelas, porque temos duas máquinas trabalhando paralelamente para a realização do nosso objetivo. Como método de solução, a gente tem três principais. O método de programação linear integralista, com o objetivo de conseguir o ótimo global. O heurística construtiva, que foi desenvolvido nesse trabalho, para conseguir encontrar uma solução inicial factível. E as metaheurísticas desenvolvidas, como o VMS e o VNT. O método de programação linear integralista traz múltiplos parâmetros e eu gostaria de estar entrando principalmente no de distância de segurança, onde esse é o parâmetro que faz com que os robôs não colidam de nenhuma forma. E para essa distância de segurança acontecer, os parâmetros principais e mais interessantes aqui são a matriz alfa e a matriz beta, ambas sendo matrizes de 4 dimensões, onde elas fazem todos para todos, de acordo com o robô branco fazendo qualquer job, o robô preto fazendo qualquer job, e a distância que eles estariam em qualquer uma das locations. Ou seja, a partir desse todos para todos, eu consigo dizer em que posições os robôs podem estar e qual eles nunca podem estar. Trazendo isso com o matemático, a diferença da alfa e da beta é que um traz o job I como prioridade e o outro traz o job I' como prioridade. Variáveis de decisão do robô branco fazendo o G10 job, o robô preto, o order sendo designada a um pallet e, por último, os tempos de inicialização e o tempo de término de cada um desses jobs. Como também o Makespan, que é nosso objetivo, o que queremos minimizar. Aqui a gente tem o modelo tempo, as nossas restrições, restrições de pallets e orders, restrição de jobs e robôs, tempo de saída do depósito. Essa aqui eu quero chegar mais perto, pelo fato de que no artigo de Carrier e Tagliarenha foi ele que foi modificado do problema de Thomas. Pois nele, do de Thomas, essa restrição que tem no J era considerada apenas como 1, só que isso trazia infatibilidade na solução, pois robôs estavam se teletransportando quando ele não era o primeiro trabalho. Quando ele estava no trabalho número 2, 3, ele se teletransportava direto do depósito para onde aquele job estava. Isso não poderia acontecer. Então, a gente deixou todos os jobs, aumentando o range dessa restrição, aumentando o tempo computacional, mas tirando a infatibilidade. Restrições de tempo, vale ressaltar que é nas restrições de tempo que a gente tem a matriz alfa e a matriz beta sendo utilizadas para conseguir manter a distância de segurança. Cálculo de Makespan, que sempre deve ser maior que o último trabalho feito, mais a distância do robô branco voltar para o depósito ou do robô preto voltar para o depósito. O que vier por último é o que vai ser considerado. E as restrições de domínio. Para a gente conseguir resolver esse problema sem utilizar o modelo matemático, a heurística aqui proposta, denominada de heurística construtiva especializada por QRPESP, é o objetivo de fazer uma solução viável com baixo tempo computacional. A gente quer fazer o que uma heurística se propõe, que é baixo tempo computacional e uma solução viável satisfatória. Melhor visibilidade com representação geométrica, a gente quer uma visualização do que está acontecendo dentro da linha de produção. Remover necessidade de alfa e beta, pois a gente precisa rodar um algoritmo só para as duas, para depois conseguir rodar um modelo matemático ou heurística denominada por Thomas, não queremos utilizar isso. E a solução entrega, temos uma matriz com 3 vetores de schedule, de assignment e de delivery. E por último, a gente utiliza uma geração aleatória para daí selecionar a melhor delas e as soluções têm que ser viáveis. Aqui a gente tem a demonstração novamente do problema, só que para a gente entender como é que a nossa solução geométrica acontece, eu vou rotacionar a minha imagem e com isso eu consigo demonstrar como que a minha solução tem tanto no eixo das locations do trilho, como no eixo do tempo. E eu tenho os meus F, A e D,
como a minha matriz de solução, onde a matriz S traz o job 5 sendo resolvido primeiro e depois o job 2. Temos o A sendo binário para robô branco 0 e robô preto 1. E por último, a delivery, que em qual localização dentro do meu trilho eu tenho que entregar esse job. Fazendo apenas um exemplo, S para 5, ou seja, eu quero o meu quinto trabalho que eu posso dizer aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero fazer esse trabalho. Meu robô branco chega até a location dele, que é a terceira. Logo depois disso, ele tem que entregar na location 6. Desce até a location 6 e faz a entrega desse trabalho. Quando eu entendo as coisas, toda vez que o robô realiza alguma atividade, ou de picking ou de delivery, eles ficam por coisas diferenciadas. Vale ressaltar que essa aqui é uma solução qualquer encontrada, enquanto a solução de baixo é uma solução onde o ótimo foi encontrado. Por isso que o eixo de tempo está bem mais reduzido aqui embaixo. Aqui a gente tem um cálculo da nossa função objetivo, que foi a eixo construtiva desenvolvida pelo autor, onde a gente tem o robô branco e o robô preto sendo setados nos depósitos de cada um. Nisso a gente seta um objetivo, nosso goal, que o nosso goal quer chegar lá, onde está meu job ou onde está minha location de entrega. Mas eu não consigo transportar um robô direto de onde ele está para onde o job está, ou para onde ele tem que entregar. Nisso eu boto uma wanted location, que é uma localização que ele quer estar no tempo seguinte, na próxima unidade de tempo, setado a partir da location que ele está agora, eu quero não passo, o próximo passo. E, por último, a location que ele vai estar no próximo segundo vai ser baseado em ele está com o job de prioridade, ele está infringindo a distância de segurança. Isso que é mais importante. Se ambos os robôs querem estar na mesma location no próximo segundo, não pode acontecer, pois eles têm que manter a função de prioridade, a função onde mantém a distância de segurança. Depois que todos os jobs são feitos, eu tenho que todos os robôs devem voltar ao depósito. Enquanto algum robô já voltou ao depósito e outro ainda não, ele deve ficar no depósito enquanto o outro robô retorna. E o Makespan vai contando enquanto isso continua. Conceito de vender e VNS. Conseguimos nossa solução inicial. Agora a gente quer melhorar ela e conseguir continuamente melhorar a representação dela. Primeiramente, uma meta heurística são conceitos e estratégias com o objetivo de otimização e sua implementação. E a meta heurística que a gente está utilizando é uma meta heurística de busca local. O VNS e o VNI específico tem estratégias para evitar ótimos locais, ou seja, eles têm o objetivo de sim tentar achar o ótimo global. Para implementações é definir um conjunto de vizinhanças que a gente vai estar chegando mais à frente, e o nosso objetivo é pegar a solução, de novo, do HCE e melhorar ela. Aqui temos os dois pseudocódigos do VNS e do VND, levando em consideração que a única diferença de ambos é que o VNS traz uma turbulência, um fator estocástico, um fator aleatório. Dessa forma, fora isso, ambos os códigos são muito parecidos. E como é praticamente a mesma estratégia, de novo, estou trazendo o fator da turbulência. Agora, voltando aqui para as vizinhanças que foram utilizadas para o VNS e para o VND. Temos 5 vizinhanças de complexidade N, ou seja, eu estou trocando na minha matriz S, A, I, D, o equivalente a I com I mais 1. Ou seja, a minha primeira posição no meu vetor com a minha segunda posição e por aí consecutivamente. Enquanto também tenho restrições, eu tenho movimentos de descida de N ao quadrado, ou seja, I com J, trocando a primeira com a segunda e com a terceira e com a quarta e com a quinta, assim fazendo todas as trocas possíveis e com essas vizinhanças achando uma melhoria, que é esse objetivo do VNS e do VND. Resultados e discussões. O que a gente quer e o que é o nosso resultado? A gente quer entender como que o método Plim, que traz o ótimo global, consegue resolver até qual tamanho que a gente consegue resolver onde a gente tem garantido o ótimo. Ao mesmo tempo que a gente quer somar HCE TRPF junto com o VND e junto com o VNS e entender no HCE, já que é aleatório, quantos testes a gente precisa fazer para conseguir, de repetições dele, chegar numa solução inicial satisfatória. Lembrando, somos aleatórios, temos uma solução aleatória. Ou seja, uma só suficiente, eu tenho que aumentar, porque a melhoria do VNS e do VND é o suficiente. De novo, melhoria das metodistas, e queremos também entender quanto tempo computacional eu demoro para conseguir isso. Aqui a gente tem a solução do método Plim, que é o método de modulagem matemática. Aqui a gente percebe que, para uma instância muito pequena, com apenas uma order e 4 jobs, eu
eu tenho menos de 1 segundo. Aumentando para 2 orders e 5 jobs, 2 segundos. Só que só de aumentar um pouquinho eu já vou para 150 segundos, ou seja, equivalente a 26 minutos equivalentes. Ou seja, eu fui de menos de 1 segundo, 26 minutos. Muito rápido. Ou seja, com essa modalidade matemática, a gente não consegue expandir o quanto a gente consegue trabalhar com isso. E por curiosidade, a gente tem que a I3 é uma solução inicial, como a gente mostrou antes. A gente vai conseguir uma solução parecida com essa, que tem um valor de função objetivo igual a essa, que no caso desse é 22. Aqui a gente tem agora, para o HCE e a PESP, para as 1, 10, 100, 500 e 1000 repetições. O que a gente tem que entender aqui? Se a quantidade de repetições no HCE aumenta, eu melhoro a solução final junto com o tempo que eu estou demorando para chegar nessa solução melhorada. Aqui a gente percebe que o HCE vai chegar no momento da solução, tanto por isso a gente nem tem o desvio padrão demonstrado, e a gente tem as melhorias do VNS e do VND aumentando conforme a complexidade do meu problema aumenta. Voltando aqui, as instâncias eu tenho da I1 a I9, e quanto mais eu aumento elas, maior a complexidade delas demonstra. E novamente voltando, quanto maior a complexidade da minha instância, mais eu consigo utilizar o VNS e o VND para fazer a melhoria delas. Ou seja, isso dá uma pista de que o VNS e o VND funcionam muito bem para instâncias com maior complexidade. 10 repetições, aqui eu tenho o HCE tendo uma primeira seleção, agora ele não faz uma solução aleatória e já demonstra o resultado. Eu tenho uma seleção de 10 soluções que são dadas aleatoriamente, eu consigo selecionar a melhor delas. E é interessante perceber que com isso o meu problema mais básico já foi resolvido com o ótimo global. Que é aqui o que o NBS demonstra, quando ele conseguiu achar o ótimo global nas minhas primeiras 3 instâncias, que são que a gente consegue entender qual é o ótimo global. As de baixo a gente não tem conhecimento, pois a gente não conseguiu rodar uma modelo matemático para elas. E aqui dá de perceber que o NF e o VND continuam fazendo essas melhorias e que com 10 repetições eu já consegui uma redução de tempo computacional em relação às minhas 1 repetição. Levando em consideração que se eu tenho algum tipo de seleção, isso tanto melhora as minhas FO quanto o tempo que eu demoro para chegar até elas. 100 repetições, olha só, a gente já conseguiu resolver os 3 problemas pequenos que o modelo matemático demorou 26 minutos para resolver em apenas 30 milésimos de segundo. 0,3 segundos. 30 segundos. E, novamente, temos o padrão do VND, onde ele vai melhorando. O nosso tempo aumentou um pouco em relação a 10 repetições. Lembrando que eu estou considerando a instância com maior complexidade para dar os exemplos, porque ela sim é a mais difícil de se resolver. Então, sem se botar aqui embaixo. E a gente tem um aumento do tempo, como também uma melhora da FO. Ou seja, pela natureza ser aleatória, às vezes eu não consigo uma solução inicial que vai ter um desenvolvimento de vizinhanças mais suave, mais rápido, só que às vezes eu consigo chegar numa solução melhorada. Dá de perceber que até agora o nosso limite foi 300 de FO, 300 unidades de tempo para a minha instância mais complexa. Para 500 repetições, eu já percebo algo interessante, que é, mesmo com 500 repetições, eu aumentei a minha FO com o VNS e o VND, mas o meu tempo ficou muito reduzido. Dá sempre de perceber que o VNS normalmente tem uma tendência de ser mais rápido que o VND. E que, para as minhas instâncias iniciais, eu já consegui resolver só com as 500 repetições, tanto o primeiro quanto o terceiro. De novo, é aleatório, e às vezes a gente também não consegue chegar no ótimo global. E, por incrível que pareça, nem o VNS nem o VND conseguiram chegar nesse caso específico. E a minha instância com 1000 repetições, que é eu fazendo 1000 repetições aleatórias, tem a parte interessante, que foi o momento onde eu consegui, para a minha instância mais complexa, chegar no resultado menor, no caso, mais minimizado, para ambos, ao mesmo tempo eu consegui chegar num tempo de função muito mais baixo. Levando em consideração novamente, eu consigo voltar aqui em 250, 280, eu tenho soluções muito melhores agora em 190 e 130. Isso de novo. E também eu resolvi
I1, I2 e I3 em 3 segundos a mais complexa, chegando no ótimo global. Aqui eu quero entender como que a quantidade de repetições altera em cada uma das instâncias. Em questão de, eu tenho a minha I1, onde eu tenho múltiplos espaços de soluções, só que todas elas conseguem chegar no ótimo global, que vai ser sempre a minha linha mais baixa no meu gráfico. A linha mais baixa sempre vai ser o ótimo global. Dessa forma, a minha 1, já com 10 repetições, tudo foi resolvido. Com I2, a 100 e a 1000 foram resolvidos. E a minha 3, a 100, 500 e 1000 foram resolvidos. E o ponto principal daqui é, quando você fica com menos repetições, quando a sua solução inicial é pior, no caso menos seletiva, tu pode acabar ficando nesse range maior. Ou seja, essa uma poderia estar aqui em cima, poderia, por sorte, estar aqui embaixo, mas a gente tem essa tendência de acabar pegando uma solução inicial piorada, e não é isso que a gente quer, porque as soluções iniciais são interessantes, principalmente para o VNS e para o VND. Aqui a gente tem a I4, I5 e I6, só que agora a gente já não tem um ótimo global de cara. A gente quer entender como que o VNS e o VND conseguem melhorar elas. E pelo fator estocástico, a gente percebe que o VNS acaba vindo em umas repetições mais estranhas. Por exemplo, o VNS conseguiu uma melhoria de 54% e chegou na melhor solução possível para essa instância, mas a partir de uma repetição. Fator esse que traz muita parte estocástica. Enquanto o VND, normalmente ele fica mais entre 100, 500 e mais ou menos 1000, só que ele precisa de mais repetições. Ele precisa de, por o VND ser determinístico, é realmente interessante eu ter uma solução inicial bem selecionada. E como a gente viu antes, selecionar essa instância melhorada, selecionar essa solução melhor, não tira tempo computacional da gente. Tira 1, 2 segundos ou mais. E por último, a gente quer ver as repetições de I7, I8 e I9, que são as instâncias mais complexas. E de novo, às vezes acontece o caso do VNS estar puxando de uma de 10, e o VND, desculpa, puxando de 10, o VNS também. E aqui também dá de perceber como, não são as mais complexas como as anteriores, o VNS e o VND tendem a ficar numa função objetivo qualitativa parecida. 210, 290, 292, 158, 140, 132, 66. Não é uma diferença estrondosa. Não é que um não consegue melhorar enquanto o outro melhora muito mais. Ou seja, a partir disso, a gente consegue entender que a diferença dos dois principais, dessas duas metodológicas para o nosso problema, não é principalmente focada em qualidade de solução, e sim em tempo computacional. Como conclusão, a gente tem que o TRPF é uma definição de produtos sendo designados a certos robôs, onde a gente tem o sistema de coleta e de entrega, e a gente quer entender o sequenciamento dessas tarefas e reduzir o máximo o nosso make span. Como solução dada por esse trabalho, a gente tem interesse em utilizar o modelo matemático para validar instâncias pequenas, onde eu tenho um ótimo global agora entendido. Ao mesmo tempo, eu tenho meu modelo heurístico capaz de trazer soluções viáveis em um tempo computacional muito baixo. E essas soluções iniciais são sozinhas, sem nenhuma melhoria, às vezes já entendidas como satisfatórias, como vimos com o modelo TI. E as metodológicas trouxeram muitas melhorias para o nosso problema, principalmente indo de 18% a 74%. Lembrando que 74% é nas instâncias mais complexas, como vimos, o VNS e o VND trazem muito mais melhora conforme a instância aumenta a complexidade. E o nosso tempo computacional, o VNS demonstra uma vantagem em cima do VND, onde o nosso I9 tem, em média, 26% de melhora, considerando 1, 10, 100, 500, 100 mil repetições, e um máximo de 58% de melhora de tempo computacional. Ou seja, o VNS, em certo momento, foi 40% mais rápido que o VND. E, para finalizar, utilizar meta-heurísticas se torna mais vantajoso conforme a complexidade do tempo, a complexidade do problema aumenta. É o que a gente chega com bastante vezes de trabalho. E, para trabalhos futuros, a gente recomenda a utilização da HCE para reutilização, que nem fez esse trabalho com outras meta-heurísticas, aplicar mais movimentos de descida mais complexos ou igualmente da complexidade, só que de outras formas,
e aplicar o modelo heurístico e metodísticas aqui propostos para casos reais com dados reais. Referências.